Olá pessoal, eu sou Letícia, da terceira série do ensino médio do Compa. Eu sou o Guimarães, da segunda série do ensino médio, e você está ouvindo o CompaCast. Hoje nosso convidado é o professor Angel, de História. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Letícia, obrigado, Guimarães. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, podendo estar falando um pouco de uma das minhas paixões, que é o Enem, são os vestibulares, e poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que a gente tem dentro dessa área. Nesse episódio vamos explorar dicas valiosas para os estudantes que estão se preparando para o vestibular e para o Enem. Bom, pessoal, o professor Angel é formado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e em Pedagogia também pela PUC. Após terminar a graduação, trabalhou como pesquisador no Arquivo das Índias, em Sevilha, na Espanha. Ao voltar para o Brasil, se dedicou a lecionar em grandes escolas de São Paulo e agora está no Compa. Vamos começar aqui com a pergunta da nossa colega da terceira série do ensino médio, a Lorena. Ela quer saber qual o melhor método para a revisão dos conteúdos. Quando a gente pensa em revisão, significa que os alunos já se apropriaram de um conhecimento. Então, ao longo do primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, algumas escolas utilizam o terceiro como revisão, ou eles saem daqui e vão para um cursinho, eles vão rever. Então, a partir do momento que você pensa em revisão, o primeiro ponto é que ele já se apropriou. Quando a gente fala em revisão, a primeira coisa que é importante a gente identificar que um aluno, ao ter o conhecimento ou se apropriar de um conhecimento, ele, naquele momento, se ele está focado naquilo que ele está aprendendo, ele tem 100% de apropriação deste conhecimento. Ponto. Passou uma hora, ele só tem 55%. Passou 30 dias, ele só vai ter 20% deste conhecimento. Daí a necessidade de se rever. Se ele já tinha conhecimento da matéria, eu entendo que a melhor forma de ele fazer um processo de revisão é através de exercícios. Ou seja, ele faz uma pequena leitura em cima daquilo que ele já tinha, que ele já sabia, e a partir daí ele inicia um processo de fazer exercícios. Além dos exercícios, eu acho que é muito importante fazer mapa mental, flashcards, e colocando isso daí em fichas ou mesmo em um caderno, dividindo, óbvio, essa revisão por matérias. Então, para mim está muito claro, a melhor forma de você gerar um processo de revisão a partir do momento que você já tinha conhecimento do assunto é através dos exercícios. Quanto mais exercícios você fizer, independente da área de conhecimento, você pode estar fazendo isso na geografia, na história, na matemática, na física, é resolver exercícios, resolver exercícios, resolver exercícios. Existem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que é o caso dos advogados, o formando em direito, que ele tem que prestar OAB. Hoje em dia você tem aí, para quem vai prestar OAB, compêndios com mais de 1000 exercícios de OAB. A mesma coisa acontece com os alunos que vão prestar um vestibular, que vão prestar Enem. Exercícios, exercícios, exercícios. Desta maneira, ele vai conseguir assimilar o caminho que aquela universidade, que aquele vestibular está trazendo para ele. Professor, uma dúvida sobre as perguntas. Quando, por exemplo, estou estudando uma matéria e eu percebi que quando eu fiz, 10 questões dessa matéria específica, eu errei muito. Você acha que daí seria necessária uma revisão realmente da teoria? Da teoria. Uma videoaula? Olha, eu parto do princípio seguinte, Você tinha 10 questões da área de física em ondulatória, tá? Muito bem, desses 10 exercícios, você só acertou 2 exercícios. Então, a gente diz o seguinte, há necessidade de fazer um estudo do erro. Então, se eu sou um aluno, o que eu faço? Eu volto à teoria, procuro entender qual é o processo que me leva ao entendimento da ondulatória e, a partir daí, eu pego cada exercício e procuro qual era o gabarito, qual era a resolução que o examinador ou que o livro ou o professor ele te deu. A partir do momento que você observa a resolução,
você consegue entender aonde estão teus erros. Né? Isso na prática, a gente diz estudo do erro. Muitas vezes a gente brinca e diz assim, né? Errando que se aprende. Por quê? Porque ao você refazer aquele exercício, ao você observar os erros que você teve, automaticamente você passa a ter o conhecimento sobre aquela questão ou sobre aquele assunto. Né? E o que acaba acontecendo é que quando você faz esse processo de refazer o exercício, entender onde está o erro, você não erra mais. Né? Vai ser muito difícil você fazer um exercício de matemática, matriz, e ao refazer o exercício, ao entender onde estava seu erro, é muito difícil que caia um outro exercício de matriz que você venha cometer o mesmo erro. Isso não vai ocorrer. Né? Por quê? Porque você aprendeu em cima de algo que você não havia conseguido fazer, tá? Ou que você havia errado. Então, basicamente estudar o que você errou, olhar para a questão e falar, tá, foi isso que eu errei. Exato. Entendi. Né? Ou seja, o processo de revisão faz uma leitura breve sobre a questão teórica. Anote isso em uma ficha, em um fichário. Faça, né, principalmente nas matérias que são teóricas, história, geografia, literatura, biologia, faça mapas mentais. Finalizou? Finalizei. Ok. Quais são os exercícios que estes assuntos me propõem? A matemática é a mesma coisa. Né? Eu saio de uma teoria, eu vou lá para matrizes, eu vou para álgebra, e aí você faz, olha, a teoria é esta. Bom, o que ela me permite de fazer exercício? E aí buscar a maior quantidade de exercício que você tenha a possibilidade de fazer. Ah, mas eu vou fazer só 5. Não, faça 5, faça 10, faça 15, faça 20. Quanto maior o número de exercícios, né, maior será a facilidade de você conseguir resolver uma equação no vestibular ou no Enem. Perfeito. E quais são as principais dificuldades que os alunos costumam entender ao se preparar para essas provas? Olha, eu acho que a maior dificuldade é a própria ansiedade que o aluno tem. Né? A gente vive numa sociedade que cobra demais um adolescente que aos 17 anos tem que decidir o futuro da sua vida. Então eu fico pensando, né? Eu já tive nessa situação, tenho 2 filhos que passaram por essa situação e lido com os adolescentes diariamente, com 16, 17, e falo assim, o que você vai ser na sua vida? Eu estou passando por isso agora. Então, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Então, eu acho que o grande problema do aluno é realmente a ansiedade e a cobrança que a sociedade faz. Porque, assim, é o pai que cobra porque ele está investindo no filho. É o colégio que cobra porque quer um resultado. E a maior cobrança vem dele mesmo. Os meus alunos sabem que eu sempre que vou falar sobre vestibular em sala de aula, eu coloco que o tempo é uma coisa muito efêmera, né? E o que define a distância, a importância num tempo é uma década, né? Se você não entrou com 17 anos, não se preocupe, né? Não vá ficar se menosprezando, não diminua a sua autoestima. Na verdade, se você não entrar agora, você vai entrar daqui a 2, 3 anos. Eu sempre digo para o pessoal, quando eu faço esse comentário, eu pergunto, quem quer medicina aqui? Né? Sempre tem 2 ou 3 alunos, eu falei, então, ou esses alunos são fora da curva, né? Ou seja, tem uma capacidade enorme para entrar com 17 anos na medicina, ou ele vai ficar aí estudando durante 2, 3, 4 anos. Isso não vai fazer diferença nenhuma na vida desse aluno. Eu tenho alguns exemplos práticos, né? Minha filha e minha sobrinha, as duas têm a mesma idade, né? Tem diferença de meses. A minha filha resolveu fazer direito. Aos 17 anos, ela entrou numa universidade para fazer direito. A minha sobrinha demorou 5 anos para fazer medicina. Ela está no 3º ano de medicina. Qual é a diferença entre a minha filha e a minha sobrinha? Nenhuma. Não há diferença nenhuma. Né? Mais 2, 3 anos a minha sobrinha vai estar formada, vai começar a clinicar, vai ter seu consultório, vai atuar em hospitais, e minha filha vai estar atuando na área
né, do direito. Essa diferença de a minha sobrinha demorar quase 5 anos para poder ter entrado na universidade não faz nenhuma diferença em relação à minha filha que, né, minha filha já se formou e ela está no terceiro. Ou seja, o tempo, né, ele, na verdade, ele não traz nenhum agravante. Porém, né, o aluno, se não entrar aos 17, ele se descabela, ele se acha a pior pessoa do mundo, né, a autoestima dele vai lá embaixo, né, a mãe sofre, o pai chora. Gente, então assim, para mim a maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, é a ansiedade que os alunos têm aos 17 anos quererem definir as suas vidas. E a gente tem, né, muitos casos do aluno que aos 17 anos escolhe uma profissão, escolhe uma carreira, escolhe uma universidade e depois de 2, 3 anos fala, não era isso que eu queria. Né? E ele precisa retomar, né, porque ele amadureceu e a partir daí ele tem uma maior clareza do que ele quer lá na frente. Isso também a gente já viu muitas vezes e na verdade não há problema nenhum, né? Não há problema nenhum. Então, ansiedade, medo e a cobrança da sociedade. Eu acho que são os três pilares aí dos problemas que um aluno tem nesse exato momento para poder enfrentar um vestibular e o Enem. Sim, sobre o preparo e sobre a gestão de tempo a um prazo mais curto, muitos alunos, por exemplo, enchem as tardes de atividades extracurriculares. Então, como você sugere que eles possam fazer essa gestão de tempos e que rotina você sugere para otimizar o estudo? Mais uma vez, né, a sociedade atual, ela faz com que o aluno saia às 13 horas do colégio, às 14 ele tem inglês, né, às 16 ele tem esporte, às 18 horas ele vai tocar violão, né, às 20 ele vai fazer uma outra língua e aí ele chega em casa arrebentado, né? A primeira coisa é que tem que ter uma conversa familiar. Né? Se a proposta né, que a partir do terceiro ano o objetivo é que aquele adolescente entre para uma universidade, a família tem que entender que todas as atividades extracurriculares elas devem diminuir. Isso para mim está muito claro. Né? Há que existir dentro da casa um consenso familiar. Né? Tem um grande economista, o Marins, né, que trabalha na área de RH, e ele diz o seguinte, né? Há uma diferença entre o que é importante e o que é essencial. Né? É importante ou é essencial a entrada desse jovem no vestibular? Bom, se é importante, ele vai continuar fazendo todas as atividades. Mas se é essencial que ele entre, né, as atividades extracurriculares, elas devem ser suprimidas. Tá? Vou acabar com tudo? Não, você não precisa acabar com tudo. Mas se você sair no colégio às 13 horas e você tem atividade até às 20, você tem que reduzir isso para que das 16 às 20 você tenha o teu espaço para poder estar dedicado àquilo que é essencial na tua vida nesse momento, que é a entrada numa universidade. A partir do momento que você tenha esse espaço, a partir do momento que você consiga um espaço para se dedicar à entrada na universidade, o que você faz? Eu, particularmente, eu faço um plano de estudo. Eu crio uma tabela, vou lá no grande Excel, divido o meu tempo que eu tenho para o estudo, divido pela quantidade de matérias e aí algumas observações. O que você vai prestar? Eu vou prestar engenharia. Tá? Se eu vou prestar engenharia, você precisa dedicar um tempo maior dentro de sua planilha, dentro do seu plano, à área de exatas. Não, eu quero a área de humanas, eu vou prestar direito. Então, dentro do seu plano, dentro da sua planilha, você vai dedicar um tempo maior para a área de humanas. Eu quero fazer medicina. Então, você se dedica mais dentro de seu plano, na área de química, na área de biologia, né? Porque é aquilo que vai te dar o ingresso às universidades. Falando em universidade, é muito importante que você, ao escolher a universidade, né, você saiba aquilo que ela está te pedindo. Né? Eu tenho um longo trabalho aí com
um vestibular, eu fui coordenador, né, de vestibular aí nos últimos 15 anos, e uma coisa que a gente percebe nos alunos é o seguinte: o que você vai querer? Eu vou fazer, quero prestar ITA, eu quero fazer engenharia aeronáutica. Tá, você já montou o seu plano? Montei. Pode dar uma olhadinha no seu plano? Pode. Aí ele me mostra, ele está lá no plano dele, tem história, tem geografia, tem atualidades, né? Tem biologia. Eu falo, você já leu o edital do ITA? Você já percebeu que no ITA não cai história, não cai geografia, não cai biologia? Nossa, professor, eu não sabia disso. Então, sempre que você vai criar um plano de estudo, você precisa focar quais as universidades que eu vou prestar e ler o edital, né? Eu cobro muito isso dos meus alunos. A leitura do edital, ele te dá, no mínimo, 30% mais chance de você entrar que qualquer outro aluno. Porque no edital vem todas as especificações que aquele vestibular vai me cobrar. Então tem vestibular que não cobra história, geografia, não cobra biologia. Como tem vestibular que não cobra química, não cobra matemática e não cobra física. Tá? Então, por que eu vou estar destinando o meu tempo a estudar numa revisão física se os vestibulares que eu vou prestar não me caem em física? Para que eu vou destinar meu tempo à história se eu vou prestar ITA que não tem história? Tá? Então, criar um plano, uma planilha, né? Escolher as universidades que você vai prestar, ler o edital, ver o que ele te pede e, a partir daí, iniciar um processo de revisão. Né? Isso pode ser a longo prazo ou a curto prazo. Né? O aluno de curto prazo precisa de mais tempo para estudar. O aluno que vem com longo prazo, um tempo menor para o processo de revisão. Professor, agora uma dúvida que eu estou tendo muita dificuldade agora no terceiro ano, principalmente, é que, por exemplo, como conciliar os estudos da escola com os estudos do vestibular? Por exemplo, semana que vem a gente tem prova, então estamos em semana de prova. Eu pausei meus estudos da FUVEST agora, eu estou focando mais na FUVEST, para focar mais nas provas. Só que nisso perde 2 semanas dos meus estudos de questões da FUVEST. Então como é que eu poderia balancear isso? Quantas horas por dia você acha que seria necessário, por exemplo, estudar para a escola e estudar para o vestibular? Bom, aí nós vamos partir do princípio novamente do que é importante ou é essencial. Finalizar um terceiro ano do ensino médio é importante ou é essencial? É essencial, porque se você não finalizar o terceiro ano do ensino médio, não adianta você ter entrado em 200 universidades. Então você tem que priorizar aquilo que você está trabalhando dentro aqui do colégio, né? Na sua escola. Muito bem, e como que eu faço essa divisão? Eu vou perder essas 2 semanas integrais de fazer um processo de revisão para o vestibular? Não. Né? Então você vai adequar o seu tempo conforme as suas necessidades. Então, por exemplo, você tem aqui 12 matérias. Né? Eu vou acreditar que dessas 12 matérias, em 8 matérias você tenha um rendimento bom. E em 4 matérias você tem um rendimento inferior. Tá? Se você tem um rendimento bom em 8 matérias, nessas 8 matérias, você vai destinar um tempo menor para fazer as provas, e vai esticar o teu tempo de estudo. Se você dedica, em média, 4 horas por dia, para estudar, você vai ter que expandir esse tempo para 6, 7 horas. Aí você fala, putz, eu vou chegar aqui amanhã muito cansada. Você vai ter que cuidar disso. Né? Você sai daqui às 14h10, que é o seu horário, né? Você vai chegar em casa às 15 horas, você precisa de um tempo de descanso, você vai começar a estudar a partir das 16. Então, se você vai começar a estudar a partir das 16, das 16 às 19 é o tempo que eu vou destinar para o meu colégio. Das 19 às 20, eu vou parar e vou tomar um lanche, vou jantar, vou ver um pouco de televisão, vou fazer as atividades de descanso mesmo, porque a gente não pode imaginar que o aluno tem 10 horas por dia depois do colégio e não vai ter nada, né? Deu às 20 horas, das 20 às 22, você volta para a revisão do teu vestibular. Aí você fala, mas é todo dia até às 10?
todo dia. Né? Esse mesmo Marins, ele diz que nós, latinos, nós somos como uma gangorra. Um dia a gente está bem, um dia a gente está muito mal. Um dia a gente está bem, um dia está mal. A gente que é professor entra na sala de aula, vê um aluno que está feliz pulando e no dia seguinte ele não para de chorar. Somos nós, latinos. E ele fala que os orientais, eles têm um equilíbrio, né? Único. E aí eu falo que o aluno do terceiro ano, ele tem que encontrar esse equilíbrio. Ele tem que ter o foco. Ele não pode estar um dia feliz e um dia mal, um dia feliz e um dia mal. Dentro desse processo, o que você faz? Você tem que ter um foco. E o meu tempo de estudo quando eu tenho prova, é todo dia, cara, das 4 às 10 da noite. Das 4 às 10. Religiosamente, né? Você tem que fazer isso. Não tenho prova, né? Tá tudo tranquilo no colégio, não tenho trabalho. Aí você faz das 4 às 8 o processo de revisão. A gente tem aqui mais uma pergunta da nossa amiga Lorena, e ela questiona o seguinte: como a gente pode analisar o estilo de prova de cada universidade? Isso é uma coisa importante. Cada vestibular, ele tem um caminho. Cada vestibular, ele tem uma maneira, né? Se você faz uma análise comparativa entre a Enem, a FUVEST e a Unicamp, são 3 processos de ingresso completamente diferentes. Eu entendo que, a partir do momento que você escolheu um curso e a partir do momento que você escolheu uma universidade, é você refazer a maior quantidade possível de vestibulares anteriores. Então, eu escolhi o Enem. Você tem que fazer os últimos anos de Enem, né? O Enem ainda, assim, como o Enem depende de uma questão governamental, os últimos 4 anos, que foi do último governo, nós tivemos um caminho de questionamento, né? Anterior, você tinha uma outra forma de questionamento. Nós tivemos mudança de governo, né? Houve mudança do presidente da INEP, houve mudança daqueles que elaboram questões. O Enem tem um banco gigantesco de questões. E aí o que acontece? Podem ser questões de 10 anos atrás, como podem ser questões atuais. Os próximos 4 anos, em função desta prova, a gente consegue enxergar qual é o caminho que o Enem vai ter. A FUVEST já é sabida qual é a forma. Então, se você fizer os últimos 5 anos de vestibulares, né, refizer, você vai saber. É uma prova conteudista, é uma prova que ela traz um embaseamento teórico muito importante, né, que é diferente da Unicamp. A Unicamp é uma prova muito mais reflexiva, é uma prova de conhecimento mais amplo, né? O Enem é uma prova que trabalha muito com questões atuais, né? Dificilmente ela te dá uma questão específica. O Enem, ele traz questões que vão estar lidando com o cotidiano, em qualquer uma das 4 grandes áreas, né? Que é diferente, por exemplo, de uma prova privada do Mackenzie, que é conteudista, que é diferente da prova da PUC, que vai te trazer sempre, né, algum texto como referência para você poder desenvolver a questão. Então, para mim está muito claro. Outro detalhe dentro dessa própria pergunta Angel, quantos vestibulares eu devo prestar? Gente, tem aluno que vai para 10, 12, né, vestibulares. Isso é loucura, né? Tem um foco. Qual é o meu foco? Eu sei a carreira, busque sempre as melhores universidades, né? E se restrinja aí 3, 4 vestibulares, né? Não vai fazer 10, 12, porque aí você vai ficar louco. Você vai ser dando uma prova da FUVEST e vou prestar lá Universidade de Tibiriçá, né? Pô, você fica doido, né? Então, qual é o meu foco? Olha, eu quero medicina. Bom, quais são as melhores universidades de medicina? Cara, eu vou começar pela USP e pela Unicamp, que são públicas. E as privadas? 3. Né? Eu quero XYZ dentro das universidades privadas. E não vai me escolher 10, 12. Medicina é difícil, eu vou ter que escolher 15 universidades, vou fazer 15 provas. É um massacre. É um massacre intelectual, é um massacre emocional, né? É um desgaste desnecessário. Então, eu acho sim, procure as melhores e refaça sempre. Os últimos 5 vestibulares, você vai ter uma trilha
um norte para poder entender como essa prova ela ocorre. Tá? Sim. Angel, uma pergunta que eu tenho para você. Existe algum cuidado específico para o preparo para universidades no exterior? Olha, universidade no exterior você tem vários caminhos. Primeiro é decidir para onde você vai. Tá? O que eu quero? Eu quero sair do Brasil, eu quero ir para os Estados Unidos. Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem que procurar instituições dentro do Brasil que te proporcionem conhecimento de como que você vai para entrar numa universidade nos Estados Unidos. A gente sabe que nos Estados Unidos você tem que mandar uma carta para a universidade que você quer, ele vai te dar um retorno, você vai precisar fazer uma carta de apresentação, você não vai prestar um vestibular, eles vão analisar o seu currículo ao longo dos últimos 3 anos. Né? Esse é um caminho. Né? A grande maioria das universidades norte-americanas são pagas, né? Não são públicas. Então você tem imaginar que você vai ter que ter um custo para isso, né? E a partir daí, caso essa universidade ela enxergue que o seu currículo é apropriado para poder fazer parte, né, daquela instituição, com as cartas do colégio de professores fazendo a sua apresentação, você entra. Portugal é um caminho completamente diferente. As suas notas do Enem, elas são suficientes para entrar nas universidades em Portugal. Eu já tive pelo menos 5 alunos que saíram do Brasil, do 3º ano do ensino médio, e com a nota do Enem, eles ingressaram nas universidades de Portugal, em Coimbra, em Porto, em Lisboa, em Aveiro, e o menino ele foi para Viseu, que é uma cidade pequenininha. Então, o Enem é um caminho. Portugal e Estados Unidos, eu quero ir para a Albânia. Você quer ir para a Albânia fazer universidade, você tem que procurar aqui no Brasil alguém que te mostre qual é o caminho para chegar na Albânia. Ou você vai ter que escolher uma universidade do leste europeu, da Índia, da África, ou de qualquer lugar que você entenda como propício para você, mandar para aquela universidade qual é a forma de ingresso. Não há, você não precisa aqui no Brasil estar fazendo algum preparo específico para entrada em universidades lá fora. Você tem que entrar em contato diretamente com a universidade e perguntar à universidade qual é a forma de ingresso que ela utiliza para estrangeiros. Entendi. Obrigado. Agora, para encerrar, qual que é o conselho mais importante que você daria para quem quer se dar bem no vestibular e no Enem? Estude. Não há milagres. Né? A gente não é o Divino Espírito Santo que vai fazer com que você entre no vestibular absurdamente concorrido, como é hoje no Brasil, sem ter um mínimo de esforço. Tá? O esforço ele é importantíssimo. Mas Angel, o curso que eu vou fazer é um curso tranquilo. Né? Hoje em dia, em função da grande quantidade de escolas, de universidades, faculdades privadas que a gente tem no Brasil, a gente acaba tendo um número maior de vagas do que procura. Então, eu digo sempre o seguinte, né? O aluno que tem recursos econômicos, né, que podem estar financiando, o pai que pode financiar o curso de um aluno, dificilmente ele vai ficar fora da universidade. Né? Por quê? Porque existe um número maior de vagas do que a procura. Agora, se você tem como propósito uma universidade pública, não há nenhum outro conselho a não ser estude, estude, estude. Foco. Tenha foco e principalmente, né, o que eu falei, mantenha um equilíbrio. Eu brinco muito quando eu falo sobre esse dos focos, né, eu acho que eu fiz já no 3º, fiz com o pessoal do 2º, fiz com o pessoal do 1º. Essa questão da gangorra, ela é muito clara quando a gente pega um aluno que tem foco e o aluno que não tem foco. O aluno que tem foco, ele vai fazer medicina, ele quer medicina na Pinheiros, talvez que seja o vestibular mais concorrido do Brasil, ele sabe que ele tem que estudar 8 horas por dia. Então ele vai estudar de segunda a segunda, 8 horas por dia.
né? Não importa se tem feriado, não importa as férias, não importa, né? Não importa o carnaval, não importa o bloquinho, não importa nada. Ele tem o foco, ele tem como objetivo, né? É essencial para ele a entrada na medicina da Pinheiros. Agora, nós temos um outro aluno, eu também quero medicina na Pinheiros. Aí ele começa a estudar no dia 1º de fevereiro, no dia 8 é carnaval. Ele vai para o bloco. Né? Às 8 horas, que tem um aluno focado que está estudando, ele está lá na Avenida Paulista, no bloquinho. Né? São 5 dias de bloquinho, tem bloquinho 2 sábados depois, bloquinho 2 sábados antes. Quando a gente fecha o mês, né? O aluno que tem o foco, ele estudou 12 dias a mais que aquele aluno que simplesmente diz que quer entrar, né, na universidade, na medicina de Pinheiros. Então, o conselho é estude, tenha um foco e mantenha um equilíbrio. Né? É um ano, né, a gente fala, o primeiro ano do resto das nossas vidas. Né? A gente sempre fala que o ensino médio é a coisa mais gostosa do mundo, porque a partir daí é a hora que você finaliza o ensino médio e você tem que ir em busca, né, daquilo que você quer para os seus sonhos, né, a coisa começa a ficar muito séria. E começa no momento que você decide ingressar numa grande universidade. Então, para a gente concluir aqui, como é que a gente pode se organizar para o dia da prova em si? Isso é uma pergunta fantástica, né? Eu acho que dentro desse processo que a gente faz do vestibular, né, se você é uma pessoa que se dedicou, se você manteve o foco, se você estudou, né, o último elemento é me preparar para o dia da prova. Né? E o dia da sua prova, seja a primeira fase da FUVEST, seja o primeiro dia do Enem, né, o primeiro dia de um ITA, de uma Fundação Getúlio Vargas, da Unicamp, qualquer universidade que você tenha escolha, ele é muito importante. Então, se eu sou você, a primeira coisa que eu faço, eu sei aonde vai ser minha prova. Eu moro aqui no Campo Belo, mas a minha prova vai ser em Pinheiros. Eu conheço essa rua? Não, eu não conheço. Então, o que você deve fazer? Uma semana antes, exatamente no horário que você pretende sair de casa, você saia de casa um domingo antes. Então, se a prova é este domingo, o domingo anterior, você sai às 10 da manhã e vai fazer o trajeto até o local da sua prova. Por quê? Para você entender se tem trânsito, se não tem trânsito, né? Se no teu trajeto alguma rua está fechada, né? Ou seja, todos os problemas que você pode ter no dia da prova, você teve um domingo anterior. Então, isso você descarta. Então, isso é exatamente no dia. No dia anterior, o que você deve fazer? Você tem que se matar de estudar no sábado? Não. O sábado é um dia que você tem que estar tranquilo. É um dia que você tem que ir para o Parque de Ibirapuera, que você tem que ir para o seu clube, você gosta de fazer uma atividade esportiva que não seja de grande impacto, né? Não vai disputar a final de um campeonato e quebrar um tornozelo, né? Mas fazer alguma atividade que te dê prazer um dia antes da prova. Né? Se alimentar bem nesse dia e dormir cedo. Né? Eu tenho prova amanhã, minha prova vai acontecer, né? Abrem os portões ao meio-dia. Você ficou numa balada até as 4 da manhã. Um abraço. Né? Você não tem como você fazer uma boa prova. Né? Então, mantenha um sábado tranquilo de relaxamento. Se alimente, né, no sábado à noite. Bem, significa bem, não é comer uma feijoada no sábado à noite. Né? É comer um lanche, comer uma fruta, tomar um suco, né, ingerir bastante água. E 10 horas da noite, amiguinho, desliga o celular, desliga a TV, desliga as músicas e dorme. Você vai acordar no domingo de manhã, toma um café, também sem grandes exageros, prepara aquilo que você tem que levar para o vestibular, por isso que eu falo que o edital é fundamental. O edital vai te falar se você pode usar caneta, se você não pode, se ela é preta, se ela é azul, se pode usar lápis, se você pode usar borracha. Ele vai te informar todos esses detalhes. Prepara a sua mochilinha, né? 10 horas da manhã, você sabendo tudo que você tem no seu trajeto, você sai. Pô, mas eu vou chegar muito cedo, vou chegar às 11h30 e os portões vão abrir às 13 horas. Fica sentado lá, né? Fica do lado de fora, espera.
tranquilidade, né? Pensa em coisas boas, positivamente, isso também eu acho que é muito importante, ter um pensamento positivo, ter autoestima e boa prova. Com certeza, né, você estará dentro daquilo que você escolheu. Perfeito. Muito obrigada, professor, por compartilhar essas valiosas dicas conosco e com os nossos ouvintes também. Eu espero que, de alguma maneira, né, essa pequena contribuição possa ter realmente ajudado, principalmente, né, aos alunos aí que estão começando, iniciando, né, um novo caminho, que é o caminho de ingressos às universidades. Sim, os conselhos foram ótimos, muito obrigado. E obrigado a quem nos acompanhou aqui nesse episódio do CompaCast.